Você consegue imaginar como deve ficar maravilhoso um cheesecake de morango, mas na textura de um sorvete? É essa receita que eu vou te ensinar hoje. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E para fazer o sorvete em casa, para que ele fique extremamente cremoso, sem que fique duro demais e nem forme cristais de gelo, normalmente você teria que usar uma máquina de sorvete. Já existe um aparelho para uso doméstico que faz sorvete, e é o funcionamento dele que faz com que o creme da base de sorvete fique em movimento constante dentro de uma tigela especial que fique congelada, é o que faz o sorvete não ficar nem duro demais e nem formar cristais de gelo. Mas acontece que nem todo mundo tem essa sorveteira. Então hoje eu vou te ensinar o passo a passo para que você consiga fazer o sorvete em casa, mas sem a sorveteira e mesmo assim ter um sorvete extremamente cremoso e delicioso. Mas a primeira coisa que precisa preparar é o purê da fruta que vai ser usada para saborizar o sorvete, que neste caso vai ser o morango. Mas você também poderia usar qualquer outra fruta da sua preferência. Eu tenho aqui 250 gramas de morangos lavados e secos, que eu vou transformar num purê. Então coloca tudo no liquidificador e bate até ficar um creme homogêneo. Pronto, olha lá. Pode devolver aqui para a tigela. Agora com o morango bem batido, precisa apurar um pouquinho esse purê. Então coloca numa panela. E adiciona 50 gramas de açúcar. Acende o fogo, mexe bem e assim que começar a levantar a fervura, você pode desligar. O morango é uma fruta que tem muita água, então é necessário não só a adição do açúcar, mas apurar um pouco no fogo, porque se você coloca direto, ele congela e vai ficar parecendo gelo no meio do seu sorvete. Então o açúcar também previne que isso aconteça. E o purê está pronto. Olha, ele está começando a levantar fervura. Aqui já é o suficiente. Apaga o fogo e transfere para a tigela e aguarda ele esfriar, porque só com ele frio que você vai poder adicionar na base de sorvete. E eu vou começar o preparo saborizando o açúcar. Eu tenho aqui 200 gramas de açúcar, que eu vou colocar num processador pequeno como este. Eu vou bater com as raspas de um limão siciliano, que desta forma o sumo da casca do limão solta no açúcar e o sabor do limão fica mais intenso. Não precisa bater muito, é só um pouquinho. Mas não tem problema se você não tiver um processador como este. Você pode colocar tanto o açúcar como as raspas de limão dentro de um saco de alimentos e esfrega bem um no outro, que vai dar o mesmo resultado. O açúcar chega a ficar ligeiramente amarelinho. Agora você vai colocar no liquidificador 120 ml de leite, o açúcar com as raspas de limão, 230 gramas de cream cheese e uma colher de sopa de suco de limão siciliano. Não tem problema se você não tiver acesso a esse limão, você pode usar sim o limão Tahiti. Agora bate bem até que fique tudo bem homogêneo. Pronto, olha. E agora eu vou acrescentar 360 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura.
E não use aquela mistura que diz que bate chantilly, porque ele é, na verdade, gordura vegetal. O creme de leite 35% gordura é, na verdade, a gordura natural do leite. Então faz diferença, tá? E por último, uma colher de chá de emulsificante, que ele vai atuar aqui como estabilizante. É uma das coisas que vai ajudar o seu sorvete a não ficar nem duro demais e nem formar cristais de gelo. Mas, em seguida, o processo que eu vou te ensinar. Bate, mas não bate muito, é só o suficiente para incorporar, para que o creme de leite não talhe. $20 é o suficiente. Já incorporou? Agora a base está pronta. Agora eu tenho aqui uma tigela de vidro que ficou no freezer, tem pelo menos uns 30 minutos. Ela tem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. E eu vou colocar a base de sorvete. Então lembra que precisa estar bem gelada, tá? Então agora essa tigela volta para o freezer por pelo menos 30 minutos. Aí eu vou tirar de dentro do congelador e vou te mostrar o que fazer para simular o mesmo efeito que a sorveteira teria. 30 minutos exatos no freezer. Olha, ele não congelou ainda, só as bordas, porque está em contato com a tigela bem gelada. Então solta aqui um pouquinho. Ó. Então agora vai bater um pouquinho na batedeira, porque é exatamente isso que a sorveteira faz. Deixa esse creme em movimento constante e por isso que ele não cria cristais de gelo. Pronto. Não bate muito, pode bater por aproximadamente 1 minuto. E agora eu vou espalhar um pouco desse purê de morango. Não tudo. Olha. Joga as colheradas. E ele volta para o freezer novamente. Ou seja, esse processo tem que fazer pelo menos de 4 a 5 vezes no intervalo de 30 minutos. Então eu vou colocar o meu de novo no freezer e eu volto para te mostrar como ficou a segunda vez. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante no canal. Ao lado desse botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando em cima dele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente quem for membro assinante vai ter acesso. E se você ainda não me segue no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu mostro coisas do meu dia a dia, o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. E quando possível, eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E já se passaram mais 30 minutos, esta é a segunda vez. Olha, ele já começa a querer ficar um pouco mais firme. Então solta de novo. E lembrando que se você não tem acesso a creme de leite fresco, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui em cima ou embaixo na descrição para você acessar e aprender como faz. E aqui também significa que você pode usar um outro tipo de fruta que não necessariamente o morango.
faz um purê do mesmo jeito e vai aplicando. E eu não coloquei tudo de uma vez para que ele fique realmente mesclado. Um minuto de batedeira. E fazendo isso, você vai quebrando os cristais de gelo que vai se formando. E desta forma, vai dar um pouco de trabalho, mas é assim que não vai ficar nem duro demais, cremoso, como deveria ser o sorvete, e sem gelo no meio. Então agora eu vou fazer novamente a mesma coisa, colocar mais um pouquinho do purê. E eu vou repetir esse processo por mais 3 ou 4 vezes. Ou seja, eu não vou mostrar todas as vezes, porque vai ser sempre a mesma coisa. Só da última vez que eu vou voltar para te mostrar como o sorvete está. Agora sim, última vez. Já dá para ver que ele já está se transformando num belíssimo e cremoso sorvete. Solta para facilitar os pedaços de morango, porque congelado ele acabou virando em pedaços. E a última vez na batedeira. Agora sim. Agora já dá para perceber nitidamente a diferença que faz bater em intervalos de 30 minutos depois de congelado, porque o seu sorvete fica realmente cremoso e isso impede que os cristais de gelo apareçam no meio do seu sorvete. Então agora eu não preciso mais de uma tigela grande como essa, posso transferir para uma menor com tampa, que poderia ser plástico também, não precisa necessariamente ser de vidro. Espalha aqui. E ainda vou colocar o restante do tiquinho de morango que ainda sobrou. Tampa. E agora sim, ele precisa de pelo menos umas 6 horas até ficar firme realmente e você poder experimentar o seu sorvete. Então eu vou congelar o meu e assim que ele ficar pronto eu te mostro o quanto ele fica cremoso. E finalmente chegou a hora de provar o sorvete. Eu já ensinei aqui no canal o cheesecake a estilo Nova York, que eu vou até deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição, que é um dos meus doces prediletos. Depois dele vem sorvete. Um sorvete de qualidade cai bem a qualquer hora e de qualquer sabor. Vamos ver. Ó. Senhor amado, olha isso. Meu Deus. É hoje que eu me acabo. Não fica uma bola linda? Olha. Ai. Minha Nossa Senhora. E você pode decorar a taça com morangos. Olha, por que não? Olha que delícia. Estão servidos? Olha a cremosidade desse sorvete. Não está duro demais. Cremosíssimo.
Perfeito. Ai, meu Deus, essa é a minha perdição. Espetacular. O sorvete é sensacional. E se você é novo aqui no canal, eu também já ensinei a fazer uma receita de cream cheese caseiro, que eu vou deixar o link também aqui em cima e embaixo na descrição para você aprender a fazer depois. E aí significa que os dois principais ingredientes dessa receita, que é o creme de leite fresco e o cream cheese, ambos podem ser feitos em casa. E aí você vai ter um produto 100% artesanal. Ele tem uma validade de até uns 10 dias congelado, mas eu duvido seriamente que ele sobreviva até lá. Você vai acabar comendo ele todo muito antes disso. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas antes de deixar sua pergunta, lembra de sempre verificar o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali eu deixo a grande maioria das perguntas já respondidas, então pode ser que a sua dúvida já esteja ali. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima. E eu vou ficar aqui, essa coisa maravilhosa.